Então, o meu trabalho, ele é um trabalho... Então, vocês me permitam ler, só para eu poder me disciplinar aqui com o tempo. Então, esse meu trabalho, ele é um trabalho na história da lógica, está inserido nesse campo da história da lógica, especificamente no período da lógica medieval, que é um período entre o século XII e o século XIV. E o que me interessa nesse trabalho? É estudar a relação entre a lógica, as doutrinas lógicas que foram desenvolvidas nesse período, que é o principal período da lógica medieval, principalmente no século XIV, e conceitos que, presumivelmente, a gente associa ao campo da ciência ou da filosofia natural. Então, aqui eu estou usando esse termo filosofia natural, quando comumente as pessoas usam física, só para a gente não confundir com a ideia contemporânea de física. Então, a gente está falando aqui num contexto medieval, mas que herdou uma certa tradição do que é a ciência a partir de Aristóteles. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que essa é uma pesquisa ainda muito recente, vocês vão notar isso ao decorrer da minha apresentação. Então, ela vai ser mais uma apresentação expositiva, mais descritiva do problema, do que propriamente propositiva, no sentido de defender uma posição em relação a esse problema. Em segundo lugar, eu não gostaria de pressupor, e nem vou fazer isso, talvez só um pouco, que as pessoas saibam quais são os principais conceitos sobre a lógica medieval. Acho que seria um pouco cruel da minha parte com vocês fazer isso. Então, eu espero que seja uma apresentação que, no fim, vocês tenham alguma noção do que eu quero trabalhar aqui. Então, como eu já disse, o que me interessa é entender a relação entre doutrinas da lógica medieval. Disso eu estou falando de uma teoria da suposição, que é assim que eles davam o nome a uma certa teoria da referência, uma diferença entre categoremas e sincategoremas, o que equivale a termos lógicos e não lógicos, a teoria de análise de proposições, e conceitos como, por exemplo, infinito, vácuo, tempo, mudança, começar, cessar, todos esses conceitos associados ao campo da física ou da ciência natural, da filosofia natural. Então, essa relação ela é feita com base no paradigma aristotélico de ciência, que é um sistema dedutivo de conhecimento. Desse modo, o que eu quero enfatizar aqui é que o lógico, nesse período, as ferramentas que ele tem à disposição são ferramentas lógicas. É como se a lógica absorvesse, subsumisse os conceitos da física e esses conceitos fossem discutidos logicamente, e não empiricamente ou experimentalmente, como vai ser o caso depois com a ciência moderna. Então, as discussões nesse eixo lógico-física, ou lógica-filosofia natural, tiveram nesse período, mas principalmente no século XIV, um grande impacto, não apenas nesses dois campos, mas nos campos da metafísica, porque envolve conceitos metafísicos, na teologia, na ética. Então, é um tema central para outras áreas também, outras áreas do conhecimento. Eu acho que essa é uma razão que justifica uma pesquisa, pelo menos de certo modo, uma pesquisa como essa. Tá bom. Essa discussão, tipicamente medieval, ela relacionada com a filosofia natural, ela acontece num contexto de disputas lógicas sobre... Desculpa, eu nem me concentrei aqui e esqueci de passar. Num contexto sobre disputas sobre sofismas, de sofismáticos. O que são essas disputas? São debates lógicos, regimentados, em que participam dois arguidores e um juiz, geralmente um mestre, um professor da universidade. Qual é o objetivo com esse debate? A partir de um cenário hipotético em que uma certa sentença ela é proposta, esse é o sofisma sentença, em que você tem a intenção, o objetivo de determinar uma interpretação correta para essa sentença, para essa frase. Porque, inicialmente, você tem boas razões para aceitar ela como verdadeira e boas razões para aceitar ela como falsa. Então, esse é o contexto em que sofisma, como está no título da minha apresentação, recebe um sentido técnico. Esse é um termo técnico dessa abordagem pedagógica,
claro que a intenção desse debate era treinar os estudantes no raciocínio lógico, então esse método pedagógico recebe o nome de disputas sobre sofismas, e essa estrutura que eu apresentei ela é chamada de sofisma. Então, esse tipo de análise, feito na forma de disputa, esse tipo de análise lógica recebeu uma atenção especial entre os matemáticos e filósofos em Oxford, no século XIV, um grupo chamado Calculadores de Oxford. Eles eram assim chamados porque tinham uma certa abordagem, eles faziam uma certa abordagem matemática de problemas das mais variadas naturezas, desde teologia, ética e, claro, filosofia natural. O auge de desenvolvimento da lógica, como eu já mencionei, e da filosofia natural é o século XIV, com a obra desses autores em Oxford e na parte do continente com Nicolas Oresme e Jean Buridan. Então, um fator que fez com que esse século XIV fosse o pico do desenvolvimento da lógica e da ciência no período medieval foi a assimilação crescente das obras de Aristóteles no currículo universitário medieval. Então, os lógicos passaram a fazer uma análise, digamos assim, híbrida, entre problemas da lógica e conceitos e doutrinas herdados de Aristóteles. Então, só para que eu possa dar pelo menos alguma contextualização sobre a obra de Aristóteles, aqui, talvez o conceito mais importante, falando em filosofia natural, seja o conceito de mudança. Isso, com certeza, é o conceito fundamental para Aristóteles na física. E, sem que a gente precise aprofundar na teoria aristotélica, o que eu quero estabelecer aqui, apresentar como suficiente aqui, é que a teoria de Aristóteles está baseada em duas teses, a teoria sobre a mudança está baseada em duas teses. Primeiro, com relação à natureza do tempo, que ele é um contínuo, ele é infinito, e que ele pode ser infinitamente dividido em instantes. Os instantes eles são cortes temporais nesse fluxo do tempo, e que a mudança, esse conceito fundamental, a mudança é uma transição entre estados contraditórios, como, por exemplo, o movimento e o repouso, ou a passagem de um estado φ, quando um objeto x é φ, e depois x não é φ. Então, a conclusão disso é que toda mudança ela deve acontecer num instante, e que os instantes é que temporalmente marcam o momento de transição entre um estado e outro estado. Então, por que eu estou comentando isso? Porque esse plano de fundo é a base a partir da qual os lógicos medievais, principalmente aqueles calculadores de Oxford, vão desenvolver aquela análise híbrida de lógica e ciência, lógica e filosofia natural que eu comentei agora. Além da abordagem com base matemática, uma das principais características do tratamento que os calculadores de Oxford faziam dos problemas de filosofia era um raciocínio segundo a imaginação, esse secundum imaginationem, que é um tipo de raciocínio em que se considera um cenário hipotético a partir do qual um certo problema de filosofia, um certo problema de ciência natural, ele é analisado. Uma outra maneira de se fazer isso, trabalhar com cenários hipotéticos, é apelando à onipotência divina. Então, Deus, no seu poder absoluto, e essa é uma forma de formular um cenário hipotético, Deus poderia fazer as coisas tais e tais, de modo que, e aí entra um problema de natureza lógica, um problema de natureza metafísica. Então, por exemplo, suponha que Deus tenha criado na natureza o vácuo, ou suponha que Deus tivesse criado infinitos mundos como o nosso. O que aconteceria nessa circunstância? Então, esse tipo de apelo à onipotência divina faz com que um cenário hipotético seja criado para as discussões. Então, o que está em questão com essas duas formas de raciocínio? Na verdade, o que está em questão aqui é um deslocamento do que é fisicamente possível para o domínio do que é logicamente possível. Então, existe uma ampliação do debate. Agora, a gente não está considerando o que empiricamente pode ser verificado, mas o que é logicamente, o que pode ser logicamente pensado, sem que isso envolva uma contradição. Então,
agora para entrar nos sofismas que eu comentei, que eu mencionei no título do trabalho, como eu já disse, talvez o conceito mais importante em filosofia natural seja o conceito de mudança, e toda mudança inclui um cessar e um começar e um cessar. E esses dois conceitos, a discussão sobre começar e cessar, quando é que um evento começa e quando é que ele termina, e como que ele é limitado temporalmente, foi um dos tópicos mais discutidos nesse contexto aqui, de lógica e filosofia da natureza. O que é bastante paradigmático desse tipo de discussão é o que eu vou apresentar agora para vocês, o tratamento que um autor chamado Richard Kilvington faz desse problema, numa estrutura de sofisma, tal como eu pretendo apresentar aqui. Tá? Desculpa, me perdi. O sofisma é o seguinte, não fui eu que criei, certamente se tivesse eu que criado eu não usaria esse exemplo, sei lá, mas o sofisma é o seguinte, Sócrates é mais branco, esse é o primeiro sofisma que ele propõe. Numa série de 44, que o livro dele é composto, 40 são só sobre começar e cessar. Então, para vocês terem uma ideia de quão importante esse tópico foi para o debate lógico da filosofia natural na época. Então, essa frase parece um pouco estranha, mas com o tempo a gente se familiariza com a estrutura do debate, a coisa fica menos estranha à primeira vista. Então, o cenário hipotético é esse. Sócrates é branco no mais alto grau. Branco aqui, na verdade, está funcionando como um marcador de lugar para alguma qualidade. Poderia ser vermelho, poderia ser quente, qualquer outra coisa que é uma qualidade intensiva. Então, aqui, não vamos desviar o foco do debate, talvez. E Platão, que não é branco, ele começa, e aí entra o termo, começa a ser branco, ele será branco. Como se prova isso? Então, existem os argumentos favoráveis e os argumentos contrários. A prova é a seguinte, Sócrates é branco, e antes de Platão adquirir a brancura no mesmo grau de Sócrates, Platão é menos branco que Sócrates. E se Platão é menos branco que Sócrates, logo, Sócrates é mais branco do que Platão começa a ser branco. Então, com esse raciocínio, se mostra que essa frase é verdadeira. Mas agora, o que há de problemático vem na contraprova do argumento, para mostrar que essa frase, na verdade, é falsa. Então, partindo da suposição de que Platão não é branco, mas será branco, e que a brancura é uma qualidade infinitamente divisível, assim como o tempo, temos que, para cada grau de brancura que Platão começa a ter, há um grau ainda menor que ele deve começar a ter. Então, aqui, se vocês repararem, é uma estrutura de argumento parecida com aquele paradoxo da dicotomia do Zenão. Se você precisa atravessar uma certa distância, você precisa atravessar metade da distância, a metade da metade, e assim infinitamente. Então, aqui é mais ou menos essa estratégia de argumento. Mas, assim, se a brancura incipiente de Platão é infinitamente menor que a de Sócrates, logo, Sócrates é infinitamente branco. Mas isso contraria a suposição inicial de que Sócrates é branco no mais alto grau. Porque se ele fosse infinitamente branco, essa qualidade poderia ser intensificada sempre um pouquinho mais e assim indefinidamente. Então, a gente não precisa entrar nos detalhes dessa teoria, dessa abordagem do Kilvington, mas o que interessa aqui destacar nesse contexto é a dificuldade que existe em atribuir um limite temporal para a mudança que envolve a transição entre qualidades intensivas. Nesse caso, qualidade intensiva, estou falando de cor, calor, velocidade, em oposição a qualidades extensivas, como, por exemplo, a duração ou o tempo. Um outro sofisma, que talvez seja um pouco mais tranquilo, digamos assim, de compreender, diz respeito ao conceito de infinito. Como que esse conceito foi tratado no contexto das disputas sobre sofismas. E esse autor, Guilherme de Heytesbury, ele propõe essa frase aqui como um sofisma. Desculpem o latim, mas eu já vou explicar por que eu coloquei essa frase assim como está. Infinita sunt finita. Então, essa é uma frase difícil de traduzir para o português sem
sem perder a ambiguidade que ela tem. E essa ambiguidade é o que dá a característica de sofisma a essa sentença. Por quê? A gente tem duas interpretações possíveis para isso, e duas traduções também possíveis para essa mesma frase. A primeira é infinitus, infinita, são finitos, sunt finita, ou infinitas coisas, numericamente, infinitas coisas são finitas. O que a gente tem aqui de problema envolvendo o conceito de infinito? É se a gente considera ele um categorema ou sim categorema. Como assim? Se a gente considera ele um termo lógico ou um termo não lógico. O principal problema aqui com esse sofisma é se infinito pode adquirir alguma função lógica dentro de uma frase. Então, se a gente considera ele um termo não lógico, como, por exemplo, neve, homem, pedra, esses são termos não lógicos. Se infinito é um termo não lógico, ele se refere a infinitos. E, nesse caso, se a gente diz que infinitos são finitos, essa frase é falsa. Mas, se ele tem uma função lógica, ele acaba desempenhando um papel de um quantificador. E aí ele diz respeito a infinitas coisas dentro, sei lá, de um domínio de discurso. E, nesse caso, por ter uma função lógica de quantificação, a sentença pode ser traduzida como infinitas coisas em número são finitas. E, nesse caso, a frase passa a ser verdadeira. O que o Heytesbury propõe como solução para resolver esse sofisma aqui é estabelecer regras para a linguagem natural em que a posição da palavra na frase determina se ela tem ou não uma posição ou uma função lógica. E o que isso tem de relevante aqui? É claro que o contexto é ainda um pouco distante do aparecimento das linguagens formais, mas o que a gente consegue enxergar com essa proposta é uma regimentação explícita da linguagem natural com a intenção de aplicação em problemas de lógica. Então, se a gente forçar um pouco a barra, seria uma espécie de uma proto-formalização da linguagem. Então, talvez já tenha... Não? Tudo bem, eu acho que... de fato eu cheguei no final. Espero que com isso tenha ficado claro, pelo menos um pouco. Eu imagino que não tenha ficado tão claro assim, o problema é um pouco extenso, mas o que eu quis dizer com aqueles sofismas, as abordagens medievais e tudo mais. Muito obrigado. Oi, boa tarde a todos. Então, gente, eu sou aluna do 7º período de graduação da UFRJ, lá no IFIX, como vocês sabem, fica no centro da cidade, é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Eu gostaria de pesquisar em medieval futuramente, especialmente na área de ontologia, metafísica, e nesse ramo. E dos assuntos que eu gosto muito de estudar é sobre a questão de Deus, né? Porque foi justamente que me atraiu para a filosofia. E o tema que eu vou trazer hoje para vocês é sobre a relação da teologia com a metafísica. E eu escolhi um autor que é bem difícil, assim, mas quem tem um pouco de experiência em estudar ele compreende um pouco melhor, que é o Tomás de Aquino. Vocês devem conhecer, né? Se não conheceu, vai conhecer hoje. E antes de eu fazer filosofia, eu já tinha um interesse em estudar filosofia medieval por conta da minha religião mesmo, porque eu sou cristã, protestante. E então, eu, estudando teologia, eu fui conhecer melhor a filosofia. Eu comecei a ler Santo Agostinho, eu tinha lido a República de Platão, poucas coisas assim antes de entrar na faculdade. Não tinha muita noção de filosofia, mas eu sabia que eu precisava de um embasamento mais racional para a minha fé. E então eu fui me interessando por fazer filosofia mesmo, por conta dessa união entre a teologia e a filosofia, que está na metafísica. E agora eu vou explicar para vocês como o Tomás de Aquino encontra a relação da teologia com a metafísica. O Tomás de Aquino, que é um autor do século XIII, ele escreveu uma obra chamada Comentário à Trindade de Boécio. E no capítulo 2 tem
que ele nomeia de Proema, o comentário à Metafísica de Aristóteles, ele vai se empenhar e se influenciar em Aristóteles por conta da metafísica da obra metafísica que o Aristóteles escreveu, e ele bebe dessa fonte para ele embasar a teoria da ciência dele, a filosofia da ciência dele. O que era a ciência na época do Tomás de Aquino ainda? A ciência era o conhecimento que estudava as causas, e por isso a filosofia, para Aristóteles, era uma ciência de fato. Era a ciência que estuda as causas. E esse ramo da filosofia que estuda as causas era chamado de metafísica. Era um tipo de ciência. E como o nosso tema é de acordo com a ciência e a filosofia, eu trouxe essa abordagem medieval da ciência para mostrar para vocês um pouco do pensamento medieval sobre isso. Bem, nesse texto aqui do Tomás de Aquino, que ele comenta a metafísica de Aristóteles, ele vai se inspirar nos escritos políticos do Aristóteles, que diz que, quando vários são ordenados a algo, é necessário que um deles seja ordenado ou dirigido. Porque isso é verdade e é manifesto na união da alma com o corpo, porque a alma dirige e o corpo obedece. Já que o corpo ocorre nas potências da alma, que o irascível e o concupiscível, por ordem natural, sejam dirigidos pela razão, o corpo, que adere às paixões, ele é ordenado e dirigido por conta da alma, porque a potência da alma ela é dirigida por ordem natural pela razão. Então, o corpo obedece à alma e a alma obedece à razão. Ele coloca esse exemplo aqui. E, sendo assim, todas as ciências e técnicas, elas se ordenam para algo de uno. Ou seja, a perfeição, que para o homem é a felicidade. O que é perfeito para o homem? O que o homem está buscando? Todo homem está buscando a sua felicidade. Todo homem está buscando uma situação de maior conforto, de acordo com a sua vontade. Então, sendo assim, todas as ciências e técnicas que o homem for seguir, adquirir na sua vida, vai ser como uma espécie de instrumento para que ele atinja a sua felicidade. E essas ciências e essas técnicas vão servir como ordenadoras e dirigentes. Ok? Sendo assim, é necessário que uma delas seja ordenadora de uma de outra, certo? Já como a gente viu aqui no exemplo da alma com o corpo, onde o corpo obedece à alma, a alma obedece à razão, a razão manda na alma e a alma manda no corpo. Então, sendo assim, essa ciência ordenadora de todas as outras, no que compete à felicidade, se chama de sabedoria, porque compete ao sábio ordenar aos demais. Então, se a gente examinar diligentemente o que é idôneo para dirigir, nós podemos chegar a uma ciência maximamente perfeita, uma ciência maximamente inteligível. Bem, o filósofo, como diz no trecho acima citado, ele fala dos homens intelectualmente bem dotados e também fala dos homens que têm um corpo mais robusto, mas não têm tanta inteligência. Então, compete a esse homem mais inteligente, só que com um corpo menos robusto, dirigir aqueles que têm um corpo mais robusto, mas não têm tanta inteligência. Isso dentro desse exemplo, tá, gente? Não significa que uma pessoa não possa ter um corpo robusto e ser inteligente ao mesmo tempo. E, então, a ciência, que é intelectual máximo, deve ser ordenadora de todas, porque ela versa sobre o que é mais inteligível. Então, a gente pode conceber o que é máximo inteligível segundo uma tríplice acepção, segundo 3 acepções. A primeira acepção provém da ordem da intelecção, porque aquilo que adquire certeza científica é certamente mais inteligível. Pensemos, por exemplo, no incêndio. Se a PUC começa a pegar fogo agora, certamente vai ser mais inteligível a gente saber as causas do incêndio, se foi uma falha no gerador, seja lá o que quer que seja, do que só simplesmente saber do incêndio. E se soubermos a respeito da causa do incêndio, e nós sabermos também como essa falha ocorreu, saberemos ainda assim
possuiremos ainda assim mais certeza inteligível do que só o conhecimento do incêndio. E conhecendo cada vez mais as causas de seus respectivos efeitos, nós teremos mais certeza científica. E então, o conhecimento das causas ele vai ser intelectual ao máximo quando conhecermos aquilo do qual procede todas as outras causas. Então, aquela ciência que considera as primeiras causas, ela vai ser certamente ordenadora ao máximo de todas as outras. Em segundo lugar, podemos entender aquilo que é maximamente inteligível pela comparação do intelecto com os sentidos. Porque os sentidos eles são órgãos do nosso corpo que eles estão dirigindo esse nosso corpo. Mas esses sentidos só podem aprender coisas particulares. Porque, ainda inspirado em Aristóteles, Tomás de Aquino vai nos explicar que nós, por exemplo, podemos ver a cor de uma borboleta pelo meio do nosso órgão da vista. Porque a nossa visão, ela é um dos nossos sentidos, ela é aquilo pelo qual nos permite passar por uma experiência. E então, todos esses nossos sentidos, eles guiam o nosso corpo para obtermos experiência sobre aquilo pelo qual nós adquirimos certezas particulares. Já que eu só posso ver que uma coisa seja azul se eu tiver contato com ela de visão. E, sendo assim, por exemplo, se eu nunca tiver ido à China, eu nunca tiver sentido, tocado, ouvido, tido uma experiência real, eu não consigo entender pelos sentidos esse local. Ou eu posso entender somente se alguém me apresentar, sei lá, alguém pode me apresentar uma foto, pode me dar conhecimento, mas vai ser um conhecimento que ainda assim eu vou ter que usar os meus sentidos para isso, para ouvir falar ou para ver alguma foto sobre. Enfim. Mas também, não só os sentidos é uma forma de conhecimento, mas também o intelecto ele serve como instrumento de conhecimento, já que o intelecto ele compreende os universais. Aquilo que está na nossa mente e pode ser compreendido por meio de universais não pode ser compreendido pelos sentidos, pois nós possuímos certeza científica dos universais por meio do nosso intelecto. Vamos supor, o termo ente. O que é um ente? Um ente é qualquer coisa. Qualquer coisa ela, pode ser considerada um ente. E, então, somente o nosso intelecto é que pode compreender o que seja esse termo ente. Os nossos sentidos eles têm contato com ente, mas são com entes particulares. Mas o nosso intelecto ele abrange as nossas fronteiras de entendimento para algo que abrange todas as coisas. E, sendo assim, sendo ao máximo intelectual aquela ciência que versa sobre os princípios maximamente universais. Então, o ente e o que se segue do ente, como o uno, o múltiplo, a potência e o ato, que são coisas adquiridas pelo intelecto, e que só o intelecto e não os sentidos podem aprender. E o que é o uno e o múltiplo? O uno ele é aquilo que é único. Pensa no indivíduo. Não tem como haver exatamente uma cópia daquele outro indivíduo. Só tem cada qual indivíduo é um único indivíduo. Entende? Mesmo que o termo indivíduo ele seja uma palavra que abarque todo um grupo de seres, entendeu? Em sua generalidade. O múltiplo, ele já se trata daquilo que diverge entre vários seres. Eles podem ter múltiplos daqueles seres, como, por exemplo, as células do nosso corpo. A outra categoria que se enquadra no que se segue ao ente são as categorias de potência e ato. A potência é tudo aquilo que pode vir a ser. Por exemplo, temos uma parede aqui pintada de branco e a outra pintada de azul. Podemos perceber que, claramente, essas paredes, por terem sido pintadas de um modo, elas podem ser pintadas de outro. Mas, simplesmente pelo fato delas poderem vir a ser, é que elas possuem potência. E a potência é justamente isso, você poder mudar de estado. Você pode ser mudado, pode ser alterado. E o ato é justamente aquilo que vai colocar aquilo para funcionar, para mudar. Como, por exemplo, um pintor que pinta essa parede. Ele está em ato quando ele está pintando essa parede. Então, esses não devem ser, de alguma
permanecer de alguma forma indeterminados, pois sem eles não se pode obter o conhecimento completo do que é próprio a um determinado gênero ou espécie. E nem devem, por outro lado, ser tratados de uma determinada ciência particular, como todos os gêneros doentes dependem dele para seu conhecimento, pela mesma razão seriam tratados todas as ciências particulares. Então, resta que todas as ciências sejam tratadas como uma só, para que podemos adquirir essa certeza maximamente inteligível. E essa ciência vai ser aquela que versa sobre todas as coisas e vai ser o máximo intelectual e reguladora das demais. E, em terceiro lugar, temos uma acepção do qual podemos encontrar essa ciência maximamente inteligível a partir do próprio conhecimento do intelecto. Porque, como nós já vimos, o intelecto ele adquire mais certeza inteligível do que os sentidos, já que ele abarca coisas em geral, não só coisas em particular, não só esse microfone que vocês estão me ouvindo falar por meio dele, mas também qualquer outra coisa. A palavra ente, a palavra coisa pode ser... elas podem ser aplicadas a qualquer coisa. Então, tirando todas as coisas, sua potência inteligível e sendo imunes da matéria, elas podem ser entendidas de uma forma bem mais geral e abarcada. Aquelas que são separadas da matéria são as coisas que podem se enquadrar nesse parâmetro maximamente inteligível. Então, é necessário que a gente abstraia totalmente da matéria para poder compreender o conhecimento das primeiras causas, para que possamos entender o conhecimento em geral, pois não existem só no mundo coisas materiais, mas também nós temos uma potência para além da matéria. E estarmos imunes da matéria em nosso conhecimento pode nos levar a um conhecimento que abarque muito mais propriedades do que apenas propriedades materiais. E, sendo assim, o que é máximo separado da matéria abstrai totalmente da matéria sensível, e não só da matéria singularizada, como as suas formas naturais, tomadas universais e as ciências da natureza, a matemática na sua concepção, mas também propriedades que estão para além da matéria. Por exemplo, o conhecimento matemático, ela se trata de conceitos que não estão presos à matéria. Deus é um conhecimento que nós temos dúvida a respeito, e tem uma grande discussão na filosofia sobre, que não está preso à discussão a respeito da matéria. Então, quando a gente pensa em concepções e também em seres e suas demais inteligências, para além da matéria, nós entendemos um conhecimento das primeiras causas